Olá, as boas-vindas a você que nos escuta. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. O podcast Mensagem de Fé e Esperança surgiu com a proposta de oportunizar reflexões bíblicas, reflexões sobre as realidades que nós estamos vivendo, o amadurecimento da compreensão do que é viver em fé e a esperança de nutrir espiritualidade libertadora. Este podcast é apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, com a coordenação geral do seu bispo Maurício Andrade. Então, eu aproveito para convidar a você para este momento de oração, de fé e esperança. Eu sou Isaías Torquato, eu exerço a função de pároco na Paróquia Anglicana São Felipe, na cidade de Goiânia, e também responsável pela missão da reconciliação na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Ó luz radiosa e multiforme, brotada das águas do batismo e descida do céu, nós te adoramos. Ó luz matinal e jubilante, qual fogo de amor sobre a distância de todos os mortais, nós te adoramos. Ó luz infinita e aconchegante, cantada na paz do nosso encontro, no interior e ao redor, nós te adoramos. Irmãs e irmãos, hoje é o dia que a Igreja, em sua tradição, vivencia a festa, vivencia a celebração de ascensão do nosso Senhor, de ascensão de Jesus Cristo. E para nos situar nesse contexto bíblico, teológico, o texto que nos é indicado neste dia é o texto de Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio, até o dia que foi levado para o céu. Antes disso, ele deu instruções aos apóstolos que escolhera, movido pelo Espírito Santo. Foi a essas pessoas que Jesus, com numerosas provas, se mostrou vivo depois da sua paixão. Durante 40 dias apareceu a eles e falou-lhes do reino de Deus. Estando com os apóstolos numa refeição, Jesus deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, esperem que se realize a promessa do Pai, da qual vocês ouviram falar. João batizou com água, vocês, porém, dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam naquele encontro perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino para Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês saber os tempos e as datas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas o Espírito Santo descerá sobre vocês e dele receberão força para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até as extremidades da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles, e quando uma nuvem o cobriu, eles não puderam vê-lo mais. Os apóstolos, as pessoas continuavam a olhar para o céu enquanto Jesus ia embora. Mas de repente, 2 homens vestidos de branco apareceram a eles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu?
Esse Jesus que foi tirado de vocês, levado para os céus, virá do mesmo modo com que vocês o viram partir para o céu. Palavra do Senhor, palavra de salvação, palavra de esperança e palavra de presença entre nós. Amém. O texto de Atos é muito importante perceber que no momento da ascensão de Jesus, depois de 40 dias de convivência de Jesus entre as discípulas, os discípulos, as apóstolas e os apóstolos, depois de instruir a esta comunidade primeira ou aos grupos que em torno da espiritualidade mística vivenciada e desenvolvida por Jesus, Jesus vive e convive durante 40 dias para instruir essas pessoas, para indicá-las a mística, a forma, o estilo de vida de Jesus, para que se fosse perpetuado, fosse socializado, fosse multiplicado e tornado acessível a todas as pessoas em todos os lugares da Terra. É certo que a gente pode refletir e pensar, ou até mesmo interpretar a princípio, como sendo uma ordem de um rei soberano para que a gente submeta toda a humanidade a um jugo, a um domínio religioso, a um controle religioso. Mas, diante do que a gente vivenciou ao longo da história da igreja e vivenciou ao longo dos impérios que se utilizou do cristianismo para poder subjugar, controlar, colonizar as culturas, os territórios e as pessoas ao longo de 2000 anos aproximadamente, é importante observar e olhar para esse referencial e reconhecer que esse reino de Deus que Jesus propõe, que este reino divino que a tradição das primeiras comunidades ou a experiência das primeiras comunidades pequenas, simples, ameaçadas, amedrontadas, propõe, nada tem a ver com o extermínio de grupos sociais, culturais, na imposição da espada e da cruz. Antes, pelo contrário, se observa a partir da vida e da mística e da espiritualidade de Jesus, que Jesus deseja que todas as pessoas sejam respeitadas, que todas as pessoas sejam atendidas, que todas as pessoas sejam plenamente recebidas com todo respeito em suas diferenças. Este ir até os confins da terra, até as extremidades, é poder se fazer presente como Jesus, partir o pão, partilhar a mesa, proteger as pessoas, os órfãos e as viúvas, proteger as pessoas enfermas. Essa, mesmo na ascensão e na ausência de Jesus, é a presença real de Jesus entre nós. Quando nós cuidamos em diaconia, em serviço às pessoas que precisam da nossa presença e apoio. De outra forma, não há como viver a fé em Jesus se ela for impositiva, ou se ela for apenas baseada no misticismo, numa alegoria ou num cenário teatral. A ascensão de Jesus faz com que a gente deixe de olhar para o alto, ou tenha a oportunidade de deixar de olhar apenas para o alto, para o céu, para olhar entre nós e descobrir e encontrar entre nós a presença real de Jesus e quem a gente pode cuidar e quem pode cuidar da gente. Que esse tempo Jesus possa acender em nossos próprios corações e possa motivar a verdade, vida, liberdade, de forma igualitária a todas as pessoas a partir das nossas diferenças. E que a gente não se motive a ir ao encontro dos outros, das outras pessoas e de outras culturas, em outros territórios, com a presunção, com a pretensão, melhor dizendo, de querer catequizar, dominar as outras pessoas em nome de um reino que nada tem a ver com a proposta de vida de Jesus. Que Deus nos abençoe, que a vida nos abençoe e que a gente possa viver os princípios e as bases
humanitárias de Jesus que foram declaradas em Atos dos Apóstolos e nos Evangelhos e no Segundo Testamento. Um abençoado tempo de renovação da fé e de missão na vida. Amém. E se você desejar nos localizar, é muito fácil. Você nos encontra nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, como Diocese Anglicana de Brasília e Paróquia Anglicana São Felipe. E também pelo WhatsApp, 62 99232 2157. Até o nosso próximo encontro.